Pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje eu vou mostrar, na verdade, como que a gente exporta um arquivo do Illustrator e como que a gente faz a importação no Tumbum. O que acontece? É muito comum uma pessoa já ter habilidade no Illustrator ou em outro software e não tem a necessidade de você migrar para a parte de vetorização ser feita no Tumbum. Então, se você já tem habilidade com o Illustrator, por exemplo, você pode fazer o teu desenho, sua vetorização no próprio Illustrator e depois mandar para o Tumbum. Não tem problema nenhum. Inclusive a parte de cenário e tudo mais, tá? E na verdade, são só pequenos cuidados que a gente precisa ter. Eu vou mostrar aqui alguns para a coisa acontecer de uma maneira bem tranquila, tá? Então, primeiro passo aqui, a gente vai importar a imagem de referência, né? Eu vou colocar aqui essa imagem aqui da personagem. E um detalhe que é importante também a gente comentar, para quem não mexe no Illustrator, que é bacana, que é a ferramenta da Pen Tool, tá? A gente não vai se aprofundar nela aqui, eu não vou explicar exatamente como que ela funciona, mas tem algumas vantagens de cara que eu percebo em relação ao Tumbum. Uma delas, por exemplo, eu comecei a fazer um traço e esse traço está fora da minha linha. Se eu apertar espaço e segurar, eu consigo posicionar na posição correta. Eventualmente, se eu quiser fazer uma quebra de linha, eu estou aqui, vou botar aqui, então estou aqui, vim para cá, eu quero continuar na mesma linha, então eu posso fazer o quê? Aperto Alt, quebro a minha linha e sigo, tá? Então, bom, deixa eu fechar aqui só para ter uma ideia, né? Então aqui a gente tem, né? Ó, deixa eu botar uma linha bem evidente aqui, ó, vermelhinha, tá? Então eu tenho a minha linha que se fechou e está fazendo uma curva bem legal, assim, né? Então eu gosto bastante da vetorização no próprio Illustrator, tá? Bom, aqui um cuidado que a gente tem, né? A primeira coisa para não ficar movendo o desenho base, a primeira coisa é travar o layer dele e criar um layer, tá? Então geralmente eu crio um layer, faço todo o desenho. Depois que o desenho todo está pronto, né? Então vou vetorizando e já pensando na animação. É claro que esses aqui são desenhos de estudo, né? De personagem, não é um model sheet. Então se eu fosse fazer um model sheet, por exemplo, do braço, deixa eu colocar aqui um traço vermelhinho para ficar fácil de ver, eu já faria pensando, ó, no recorte dele. Então poderia estar aqui, de repente dou a volta. Tá? Já faço isso e já sigo para outra parte do braço. Por exemplo, né? Aqui é o antebraço, né? E assim sucessivamente. Tem aqui vocês viram, né, que fez uma bolinha. Tem gente que gosta também de colocar um círculo de referência para ficar assim o mais próximo, né, da perfeição. Tá? Então já coloca aqui, ó, e já posiciona para fazer a circular aqui nesse caminho. Bom, e aí essa outra coisa comum é fazer um círculo como referência para vocês fazerem, né, para a gente fazer essa vetorização. Aí como que eu posso aproveitar esse círculo no meu desenho aqui? Também tem o Illustrator também é legal por conta disso, assim, né? Eu posso, por exemplo, não que isso não possa ser feito no Tumbum, tá? Mas aqui é mais tranquilo, na verdade. Ó, então tenho isso aqui que eu posso fazer. Pego essas duas partes. Deixa eu duplicar essa curvinha, né? Para reaproveitar. Eu pego essas duas partes aqui, ligo o Pathfinder, que está aqui o Window em algum lugar Pathfinder, ou Ctrl Shift F9. E vou unir esses caras. Então, ó, eu fiz uma união. Então eu já tenho uma pecinha que não ficou tão bom, né? Mas que eu posso ajustar também. Ó, aqui eu tenho um ponto extra. Eu posso, de repente, apagar um deles. Tá, vou clicar aqui. E posso dar uma arrumadinha.
também, não é nada demais. Então é uma maneira de fazer também, tá? Ou seja, aproveitando as ferramentas que o próprio Illustrator tem, né, de construção dessas partes. Então posso vir aqui de novo, pegar esse camarada, ó, fazer outro braço. Seleciono, né, ele e essa curva, também dou união aqui no Pathfinder. Tá, eu vou ter uma outra parte também. Também posso ajeitar esse pedacinho, mas com a curva, né, que vai dar aquele círculo perfeito. Bom, uma vez que eu fiz todas as partes, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou criar uma camada para cada pedacinho. Então, por exemplo, aqui eu vou ter braço direito, né? Eu vou pegar aqui o braço direito, ó, selecionei o braço direito, vou dar um Ctrl X para recortar, vou selecionar o layer do braço, vou dar um Ctrl F para ele colar exatamente em cima, tá? Do lugar que estava. Vou pegar o antebraço, vou criar um layer, tá? Antebraço direito. Selecionei esse cara, Ctrl X, vem aqui, Ctrl F. E eu vou fazer isso para todas as partes, tá? Do desenho que eu fizer. Bom, aqui eu já tenho uma versão já resolvida. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho aqui, né? Assim, não dá uma vetorização. Olha que beleza de vetorização, mas aqui já está todo mundo separado, tá? Eu fiz uma separação, não fiz uma separação fina, né? Por exemplo, cabeça, eu fiz um grupo completo da cabeça, tá? Então fui separando. Feito isso, separado aqui em layers, eu pego o layer de base de referência, eu apago, tá? E deixo só os layers, só as camadas, né, do personagem. Feito isso, eu vou salvar, né, o arquivo do Illustrator, salvar como. É importante que a gente salve. Vocês podem testar versões assim. Se você salvar, eu vou salvar aqui numa versão, duas versões. Nas versões mais recentes, é possível que o Tumbum não consiga entender as camadas, tá? Então eu já salvei uma versão numa versão mais recente, vou salvar aqui Illustrator 10, tá? Que é o Clara versão 4, ok? Lá no Tumbum, o que eu vou fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer, porque a gente vai importar, né, ó, File Import, usando essa opção aqui, ó, SWF ou Illustrator. Ele joga na library, então eu tenho que pegar aqui, clicar com o botão direito e marcar Write to Modify, tirar o cadeadinho, tá? Para ele poder importar. Então deixa marcado lá Write to Modify. Então vou importar aqui essa última opção, né? SWF Illustrator Files to Library. Aqui eu vou pegar essa versão 4, que foi a última que eu fiz, e vou pegar essa que foi a primeira, Clara. Tá, vou importar primeiro essa versão, que é uma versão do Illustrator CS6 ou CC, né? Não sei. E vou abrir, ele vai importar, ele vai jogar na biblioteca. Na hora que eu pegar o arquivo da biblioteca e jogar na minha cena, olha só, ele criou uma camada só, e essa camada está com a cabeça. Se eu selecionar o desenho, ele criou, na verdade, ó, Drawing Substitutions, tá? Drawing Substitution. Ele criou várias substituições. Então isso aqui, para eu ajustar também não teria problema. Eu posso selecionar o desenho, copiar, criar uma camada nova e colar, mas dá um trabalhão, né? Agora eu vou importar a versão que eu exportei do Illustrator na versão Illustrator 10, tá? Então eu vou importar de novo, que é esse Clara V4. Vou abrir, ele vai importar, vai jogar para a biblioteca. Dá um OK. Agora eu vou pegar essa versão 4, vou jogar aqui para a tela. Olha só que legal. Ele já importou todo mundo, bonitinho. E aqui cada um está na sua camada, tá? Então ele criou cada um na sua camada já separada. Então a dica é, exporta na versão mais antiga que vai ser mais tranquilo, tá? Ó, não tive problema nenhum com a vetorização.
paleta de cores, ele pega, ó, aqui o Illustrator Palette, ele pega as cores do Illustrator. Às vezes tem uma ou outra que ele não pega, mas no geral ele vai interpretar as cores também sem maiores problemas, tá? Então assim, se você já trabalha com Illustrator, tem facilidade, é o software que você usa, não precisa desenvolver as habilidades de vetorização aqui, tá? Então, de verdade, a verdade aqui é você pode ficar no software que você já tem esse domínio. Até porque existem algumas vantagens, a meu ver, tem algumas vantagens no Illustrator que não vai ter aqui, tá? Agora, se você quer fazer uma vetorização à mão livre, aí já funciona muito bem aqui, né? Eu acho que a mão livre é ótimo no Tumbum. Agora, se você quer usar a Pen Tool, eu pensaria duas vezes, assim, eu ficaria em cima do muro. Né, existe uma tendência, eu gosto muito da ferramenta da Pen Tool e não gosto muito da Polyline, tá? Essa Polyline aqui me irrita um pouquinho, tá? Então, é isso, é experiência, é habilidade de cada um, vocês escolhem o software, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade de fazer essa integração com o Illustrator, né, e o Tumum sem problema. O mesmo vale pro Flash também, tá? Tanto que ele importa SWF, tá? Dá para exportar do Illustrator para SWF, só que ele vai vir com um monte de elementos, então assim, eu acho mais fácil exportar uma versão antiga do Illustrator e resolver desse jeito, porque aqui já está muito bem resolvido. Beleza, gente? Então é isso, apenas uma breve dica e até mais.